Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Encontraram? Versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Amém? A gente vê como Paulo realmente sabia que o que ele falava era só o assim diz o Senhor. Por isso ele disse: retiverdes, como assim eu vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte hoje. Mas alguns já também dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, de todos me apareceu também, a mim como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, também pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Vamos parar aqui no 12, vamos orar e depois continuaremos com nossas Bíblias abertas. Nosso Pai Celestial, nosso amado Deus e Salvador, estamos aqui felizes por estar mais uma vez num culto glorioso, que te honra, glorifica e exalta o teu nome. Mas para isso precisamos ter as mãos limpas e os corações puros e confortados com o teu Espírito Santo. Portanto, ó Pai, não queremos nos apresentar como aquele que veio totalmente vazio, mas queremos pedir a tua graça e a tua misericórdia, que nos perdoe e que nos prepare e que nos alimente para falar de tua palavra.
Nós nos condoemos também com a família do irmão Reginaldo, que esta hora ele não está mais sofrendo, ele está lá na glória ao teu lado, ele está feliz e tenho certeza, Pai Celestial, que ele não desejaria mais voltar a esse mundo. Então consola a sua família, para que saibamos que um dia estaremos todos na tua presença. Nós te agradecemos por tudo, por ter salvo a vida dele, por ter colocado ele neste evangelho de salvação que foi pregado e vivido pelo Senhor Jesus Cristo, e também pelos seus apóstolos e profetas, como temos o caso de Paulo e do irmão Brana, e também pastores, como o nosso pastor, que não tem medido esforço para levar a tua palavra, não tem sentido cansaço, nem se a hora está passada, mas ele está sempre dedicado a que toda a igreja em que ele está trabalhando, e até que ele está assistindo pela live, que possa tomar uma decisão correta de se renovar e glorificar o teu nome, ó Pai. Abençoa o nosso pastor, abençoa o pregador desta tarde que vem para cá, e que tudo, meu Pai, tua palavra seja engrandecida, glorificada, e que nós possamos nos alimentar desta digníssima palavra. Tem misericórdia de nós, de todos que estão entrando aqui, que ainda virão, para que não voltem do mesmo jeito, nem pior, mas voltem com os corações ardendo de alegria por ter ouvido a palavra da salvação. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, e eu peço particularmente que o Senhor me abençoe e não deixe nenhum tipo de espírito estranho cruzar com o meu espírito nem com a igreja. Colocamos a todos sob o domínio do teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém e aleluia. Poder sentar, meus amados. Meu irmão, fazendo uma ligeira adaptação aqui daquele que nós lemos. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz as Escrituras, né? O tema principal é esse aí. Mas Paulo nos chama a atenção aos irmãos, os gregos, gentios, né, sobre o evangelho da salvação, segundo ele tem pregado e anunciado, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, está de 1 ao 4, e foi visto por Cefas, por 12, depois por mais 500 irmãos, depois por Tiago, todos os apóstolos, por último, ele diz, o indigno, mais indigno de ser chamado até apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Mas isso são coisas do passado, porque será que Jesus não sabia o que ele ia fazer com a igreja? Sabia. Mas enquanto Matias estava no lugar de Paulo, naquela época ainda tinham medo dos açoites, das afrontas, das ameaças de Paulo, mas Deus sabia, eu estou guardando ele, que ele foi o meu principal. Vejam que os discípulos, irmãos, eles estavam com Jesus, comendo com Jesus, dormindo, passeando, sofrendo tudo, e aprendia com Jesus. Mas o aprendizado dos discípulos foi um pouco diferente do de Paulo. Veja por quê. Cristo ensinou o mesmo evangelho. Cristo estava com os apóstolos. Mas quantas vezes Cristo veio e aprendeu os apóstolos? Como é que diz? Por ser incrédulo, não é verdade? Até no barco mesmo ele disse, homem de pouca fé. O mesmo evangelho foi, mas a diferença é que Cristo não estava dentro dele. Cristo estava com ele. Entendeu? Aí você vê que quando
Cristo passou aquele processo, ressuscitou, que o visitou. Eles estavam temerosos, mas Jesus se reanimou, ainda reclamou porque eles não creram quando a mulher disse que viram que ele estava ressuscitado. Jesus estava com ele, mas não estava dentro dele ainda. Mas quando Jesus desceu em forma de Espírito em Pentecostes, Pedro não teve medo nem de morrer, de dizer o que é mais importante, é se ver a Deus ou a vocês. E ali o cara podia dar um sinal e Pedro caía flechado. E tantos outros. Depois, quando juntaram aqueles homens, até um simples diácono, Filipe, saiu e pregou numa multidão tremenda. E acusou mesmo. Se vocês mataram Cristo, penduraram o Senhor da glória na cruz. E vocês já conhecem a história, né? Que ele arremeteram pedras contra ele. E Saulo estava lá. Foi Estevão, se desculpa, obrigado. Felipe foi o que batizou em Samaria. E Saulo estava lá. E não moveu uma palha. Mas ele viu ele no formato de anjo, o rosto dele, os demais. E Saulo ainda teve a coragem de guardar a roupa dele, suja de sangue. Mas a partir dali, talvez Saulo nem soubesse. Paulo segura a roupa, porque, né, uma outra expressão, uma referência. Deus disse: segura esta roupa, Saulo, que o dono desta roupa sofreu muito, você também vai ter que sofrer. Agora veja que Jesus não pôde acusar Paulo de incredulidade, na verdade, apenas na hora que Paulo pediu que o livrasse, ele disse: Paulo, minha graça te basta. Veja a diferença. Uma coisa foi Jesus pegar Paulo e falar dentro da alma dele. Jesus é em forma de Espírito. E ele disse que rogaria o Pai e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, e ele habita convosco. Quem habitava com os discípulos ali? Jesus. Mas a principal palavra que ele disse foi: habita convosco. Quem se lembra? Ele estará no meio de vós, dentro de vós. E dali em diante, nada mais atemorizava os discípulos. Os discípulos, quando foram exortados para sair, que aquele foi forçado por Deus para ele sair daquele lugarzinho de conforto, e foram para várias nações para levar o Evangelho. Mas cada dia ou cada semana, dando notícia que um morria, outro foi esfaqueado, mas eles não temiam mais, porque o Espírito Santo estava dentro dele, era Jesus Cristo. Veja só que diferença. Agora, aquela pergunta que eu fiz, e não sei se vocês se lembram, eu disse: por que Jesus, em vida com ele, não consertou eles? Jesus não consertou, assim, dele não ter mais medo, dele não ser mais incrédulo. Ele estava com o Rei da Glória. Ele sabia, Pedro sabia que era o Senhor da Glória. Para quem iremos nós, Senhor, que só de ti procedem as palavras de vida eterna? Mas Pedro, como é que diz? Ainda não estava com ele dentro. Se perguntasse: Pedro, você entendeu quando ele falou: comeu da minha carne, bebeu do meu sangue? Pedro disse: não, mas eu respondi pelo que eu sei quem ele é. Ele é aquele que tem as palavras de salvação, porque dele procedem as palavras de vida eterna. Mas veja que Jesus sempre estava chamando a atenção. Até numa hora que Jesus chegou, para aparecer um bocado de meninos. E como tivesse aqui: quem é o maior? Sou eu. Não, é Caleb que pega. Não, Ralf, não, eu também prego e eu tenho uma voz mais bonita. Então estava, quem é o maior? Que Jesus, sabendo tudo isso. Veja, quem estava andando com Jesus, exemplo de humildade que Jesus deu ou de austeridade? Humildade.
E por que eles não tinham ainda deixado de ser aquela humildade? Porque João, que era também um apóstolo do amor, perguntou a Jesus se queria que descesse fogo para torrar todos. E aquele caso, já ouviu falar das duas espadas. Jesus disse: eu não mandei vocês ir somente com um alfoge, somente agora que leve dois, que tiver ao pecado, leve duas. E agora tem que fazer força para tomar o reino, porque o reino de Deus é tomado a força. E um lá de trás disse: Senhor, nós temos aqui duas espadas. Aí Jesus já sabia que eles estavam naquele espírito, disse: parece que eu estou vendo, basta, já basta. E Emaús, está vendo, ele morreu, tudo, mas não tinha descido sobre eles ainda. E Emaús, mais uma vez, ele pensou na política. Ele pensou na política quando disse: Senhor, restaurarás deste tempo a Israel. Ou seja, nós estamos conversando com o poder que o Senhor tem de ressuscitar. Esse poder vai fazer o Senhor matar também os nossos inimigos. Jesus olhou assim para ele: olha, não compete a vós saber os dias que Deus reservou. Aí quando foi uma das piores coisas, dos piores atos de incredulidade e que desagradou a Deus, foi no caminho de Emaús. Deus vendo eles dois conversando, aí Deus vão chegar perto. E nós que pensávamos que ele ia libertar Israel, e libertar, comer até a espada, então com uma palavra, assim como ele deu vida, ele podia dar morte. Aí Jesus não aguentou aquilo, aí entrou no meio deles. E que conversação de vocês? Ele ainda disse: porventura és estrangeiro que não sabe que Jesus Cristo, o homem de Deus, o profeta de Deus, e nós pensávamos que ele ia libertar Israel. Olha a política maldita entrando no meio. Olha o camarada, o Haddad, que queria destruir o povo de Israel. E Deus deu aquela força todinha que o povo venceu. Parecia 2 grupamentos de cabra e derrotou todo mundo. Aí disseram: não, o povo de Israel vai dizer que o Deus dele é um Deus condescendente, um Deus amigável. Aí vai o camarada e se humilhar, entre aspas, que aqueles camaradas não se humilhavam, eles eram traiçoeiros. Aí o camarada que disse: eu sou teu, disse: é meu irmão. Não morreu não, está vivo aí, então é meu irmão. Por causa de quê? Eu tenho um rei a meu irmão, eu tenho um reino ao meu lado para batalhar contra os inimigos. É política. Casamento dele com a própria Jezabel, política. E o que está destruindo a nação hoje, quando eu digo a nação, refere às igrejas, é a política. E pior que eles são mentirosos logo no início, quando ele diz: eu quero que a igreja ore por mim, que eu vou trabalhar pela igreja de Deus lá dentro. Quem já ouviu falar que é dito isso? Alguém já ouviu falar? Eu quero que vocês orem e me coloquem lá dentro, porque eu vou lutar pela igreja de Deus. Tem um irmão, ele deu a mensagem lá na frente. Eu conversando com ele sobre esses assuntos dos pastores dentro da política. Meu irmão, ele fala bem calminho: meu irmão, eu tenho um pastor na minha igreja e veio pedir voto a mim. Diz: irmão, você pode me ajudar a ser eleito? Aí o irmão respondeu com uma voz de sabedoria, disse: meu irmão, pelo que eu já sei, eu sou um eleito, eu sou um pastor. E está salvo, não é um eleito de Cristo. Não, é que você me deu um voto. Seu voto é: irmão, não faça isso não. Agora eu pergunto a vocês: vá lá e pergunte quem é crente lá dentro, que tem que dezenas e dezenas de mãos dizendo que são crentes. Qual foi até agora que prometeu que lutaria pela igreja? Você se lembra de algum que lutou pela igreja? A igreja dele se chama bolso esquerdo, bolso direito, o fundo bancário. A política que desgraça tudo. Veja só, a política é do diabo, e o diabo achou um jeito de entrar na igreja. Foi levando as pessoas a votar nos seus pastores. Ninguém vê ninguém se levantando como o nosso pastor se levanta contra a nudez, contra o crime, contra essas coisas. Pelo contrário, temos políticos lá dentro
que ainda estão contra Bolsonaro, quando o Bolsonaro quer defender, pelo menos, uma política honesta e que não seja tão vergonhosa como essa de passeata gay. Essa a pessoa faz o que quer, é a desgraça total. Então, essa da nova ordem, que está envolvendo até o Papa, que associou-se com a China, política, ele é um tipo de Acabe, tranquilamente, o Papa é. Tanto é que saiu na reportagem que ele é muito amigo daquele povo lá da China. E quando ele foi solto injustamente, nem se cumpriu um período que devia se cumprir, ele foi solto e recebeu logo um convite do Papa para conversar com ele. E o Papa sabe quem é Lula, sabe as ideias de Lula, sabe tudo ali que ele está sabendo. Ele está conivente porque o sonho dele é um dia reger todas as nações. Para se cumprir aquilo, que quem não tiver a marca da besta, não pode comprar e nem vender. Mas todos nós estamos felizes, porque eu escutei meu irmão Brando dizendo que a desgraça que vão fazer. Mas ele disse, graças a Deus, que a noiva a esta hora já estará lá na glória, participando das bodas do Cordeiro. Glórias a Deus. Vamos dar palma e louvar esse Deus que nos livrou dessa desgraça. Comprar ou vender tem que estar sobre o domínio da besta. O vicário, filho de, é o número de um homem, não é o número de chip, nem outras coisas, não, nem código de barra, não. Mas pela força que ele vai ter das nações, ele vai dar as dicas como a pessoa faz para carregar a permissão dada por ele para comprar ou vender. Mas, meus irmãos, isto porque Paulo advertiu que o Evangelho é o Evangelho da salvação. E que ninguém pensasse em criar outro Evangelho, nem desviar o Evangelho nem para a esquerda nem para a direita, porque ele disse, se o retivertes, tal qual como eu vos tenho pregado. Amém? Agora passando para outra parte, que é a ressuscitação dos mortos. Então, Paulo falando disse assim, olha, é o versículo 12. 12, vamos abrir a Bíblia no 12. Paulo diz assim, ó, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição dos mortos, ou de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, já se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, estaria demitindo a Deus, estariam crendo numa crença vã, se fosse isso verdade que Jesus não ressuscitou. A luta dos saduceus com os fariseus. Saduceus é o que não cria na ressurreição, né? Os saduceus. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aí mostra que a ressurreição de Cristo foi a vitória para nossas almas. Ele morreu e sangrou, sofreu tudo que ele passou por nós, mas quando ele ressuscitou, ele trouxe a vitória na sua mão para dar a todos nós. Amém? Então, se ele não ressuscitou,
Então seria vã a nossa fé, e ainda permaneceis, como Paulo diz, nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo já estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso aqui, meu Deus, é que derruba a testemunha de Jeová. Eu não sei como é que ele arrancou isso. Eu falando sobre Cristo, sobre aquele que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E disse, mas Jeová, negando tudo isso, que ele está pegado à palavra de Jeová. Aí quando eu disse a salvação, não me lembro mais como foi que eu falei, mas demonstrei que a salvação não é só por Jesus Cristo. Eles não aceitam aquilo. Aí quando eu falei que Jesus Cristo é quem comandava a nossa salvação, eles disse, não, mas veja o que é que diz aqui: se apenas esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós não devemos seguir a Cristo. Ele queria dizer isso. Não somos mais miseráveis de todo o homem. Ele queria dizer que deveríamos nos apegar a Jeová. Então, aqueles que se apegam a Jeová, negando a Jesus, é a mesma coisa daqueles que se apegam a Maria, esquecendo Jesus e achando que lá no dia do julgamento, Maria vai dizer: meu filho, salve Alves, salve Caleb. E Jesus vai dizer: está certo, minha mãe, eu para lhe atender bem vou salvar esses dois. Isso é coisa que isso não cabe na mente dos verdadeiros cristãos. Eu já disse, e vou dizer aqui eu nunca disse não, mas já disse da minha família. Quantas vezes vocês veem a mãe de um governador, de um presidente interferir? Vocês já viram? E teve um caso, mas quando interfere é muito criticado. Sabe quem foi? Nos Estados Unidos. Quem se lembra qual foi o presidente? Quem se lembra? John Kennedy, muito bem. Ele fazia quase tudo que a mulher aconselhava, Jacqueline Kennedy. Mas você não vê, e ele era muito criticado por isso, você não vê mãe de presidente da república, de governador, dando, meu filho, livra os pobres, ajuda os pobres, ninguém vê esse comentário. Agora, Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro, ia precisar de uma mulher que já foi salva por ele, foi criada por ele, agora ela é quem daria conselho para ele, para salvar o povo. Quando eu era católico, garotinho, eu via dizer isto: o mundo vai até 2000, e 2000 não passará. Aí dizia mesmo assim, aí Maria, que chama lá Nossa Senhora, aí Maria pegou um punhado de areia, encheu a mão de areia e disse: mas isso aqui de ano, meu filho. Aí os católicos ficaram: quem inventou essa mentira, seja lá quem foi, se foi papa, se foi bispo, se foi padre, seja lá quem foi usado pelo diabo para dizer isso. Aí, e sabe foi que isso aí nasceu? Uma adoração tão grande a Maria, que até quando pede a Jesus, não sei se vocês já ouviram, pede a Jesus, dizendo que é a Virgem Santíssima, a vossa mãe, peça ao Senhor que nos atenda. A Ave Maria diz que rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria dizendo para Jesus: são mentiras do diabo. Então, mas de fato, Cristo ressuscitou. Amém? Cristo ressuscitou. Vamos bater uma salva de palmas, porque significa dizer: Ele nos salvou. Ele garantiu a nossa salvação. Ele venceu a morte. Cristo nos salvou. Cristo ressuscitou. Amém. Ressuscitou dentre os mortos.
e foi feita as primícias dos que dormem. As primícias. Porque assim como a morte veio por o homem, também a ressurreição dos mortos veio por o homem. O homem que trouxe a morte foi Adão. O homem que trouxe a salvação, a remissão dos pecados, foi o Senhor Jesus Cristo. Mas o testemunho de Jeová nunca enxerga isso. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que estão em Cristo na sua vinda. 24, para aqui, só para dizer uma coisa. Isso aqui é importante também naquilo que eu falei. Porque às vezes ele falou uma coisa, alguém pode pensar isso é coisa estranha. Não importa, ninguém está criticando não, a força de expressão. Que se Cristo, se fosse casar, ele casaria com Maria Magdalena e no outro. Eu já expliquei a vocês, Paulo disse, tudo eu tenho direito, ou me é possível, mas nem tudo me convém. Né? Depois disso, tudo pode vir sobre mim, ou seja, para me ganhar, para fazer participar, mas eu não me deixarei levar. Por que o pecado veio por Adão e Eva? O meu, o teu, de Caleb, por que veio? Através do nascimento. Ah, mas minha mãe casou legitimamente, virgem, meu pai virgem, não tem nada a ver. Casaram através do sexo, nós já aprendemos isto. Se casaram através do sexo, Jesus iria casar e ia praticar sexo. Já pensou quando chegasse no céu? Olha, o nosso Deus foi na terra provar do sexo. Tinha direito a uma coisa, mas ver se convém é outra. Ver se convém é outra. Eu sei lá se aquele José podia argumentar, não, eu tinha direito, o jovem, ele não tem namorado, não tem quem casar, estou aqui preso. E essa mulher, eu achei que eu tinha direito, porque essa mulher, o marido dela é eunuco, ele se fez eunuco, ele deixou operar ele. Mas José disse, não, eu não vou pecar contra o meu Senhor. Ah, mas Jesus podia casar e não praticar sexo. Seria um ato de quê? Hein? Um ato que quando a pessoa faz uma coisa e não cumpre, como é? É um termozinho que agora eu me esqueci. Oh, meu Deus. Eu estou assim agora. Ele diz que vai fazer isso, mas não faz. Ele não é sincero. É um termozinho que dá aí. Agora, eu não pensei em falar isso de novo, aí não me preparei. Mas vocês sabem que o pastor usa muito. Quando a pessoa não é sincero e fala uma coisa, tem um termo que diz. Então veja, aí Jesus, se praticasse, ele participava de um ato que foi orientado pelo Satanás, através da serpente. Se ele não praticasse, ele seria chamado, um termo aí, que a pessoa não pratica aquilo, hipócrita. Isto. Obrigado, irmão. O hipócrita não é isso, né? Que fala da pessoa que faz isso, aquilo, outro, aquilo lá, e ele está fazendo também. Ele é um hipócrita. E Paulo diz, tu que diz não deves adulterar, e adulteras. Tu que diz não deve roubar, e roubas. Tu que diz deve tratar bem teu irmão, e tu fazes a mesma coisa. Então Jesus seria dos dois um. Ou hipócrita, ou então ele entrava naquilo que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você acha que Jesus iria cair nas paelas de Satanás como esta? Ele foi tentado, que a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas em nada ele caiu.
Não há nenhum aqui, nem pastor, nem o melhor, que diga que das tentações ele nunca caiu em uma. Caiu. Porque nós somos falhos. Ele foi tentado em tudo, mas em nada ele caiu. E se o diabo argumentar, se você pode casar, você tem direito, porque os apóstolos tiveram, os profetas tiveram, mas todos eles nasceram em pecado pela conceição. Em pecado me concebeu a minha mãe. E Davi, a família dele era uma família pobre, mas era honestíssima. Jessé, um homem honesto, que casou com a mãe de Davi, uma mulher também honesta e limpa. Mas veja, duas coisas graves. Em iniquidade eu fui formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Jesus está ali com esses dois. Quando uma pessoa fala, não é que a pessoa deve estar dando uma espécie de expressão. Só que eu não uso essa expressão não, mas já vi pessoas usando. Ele podia casar. Ele podia, mas não podia, porque se ele pudesse, ele já estava abdicando do reino dele. Satanás fez tudo pelo abdicar do reino dele, ele não abdicou. O reino dele era a vitória. Ele podia, como o irmão amado Francisco aqui disse, ele sofreu tanto que ele podia dizer: pai, eu não aguento não. Fizeram uma inferência que Deus, e você vai fazer isso, você vai aceitar, e você vai ter para aceitar. Mas é claro, esquece que Isaías 53, que ele amou as almas que fizeram ele morrer, nós que causamos a morte dele, e ele amou, e a alma dele estava alegre pelo número das almas que ele conquistou para si. Ele agora tem autoridade, ele venceu a morte. Ele venceu a morte por nós, irmãos. Como é que ele ia se render a uma pobre carne? Um pastor que gosta de carne fedorenta, cheia de pus, cheia de micróbios. Ele ia se deixar levar? E primeiro que ele já tinha a noiva dele no coração. Caleb não é casado. Eu não sei se tem outros noivos por aqui. Quer dizer, namorado. Mas Caleb, se ele estivesse namorando com uma menina aqui e tivesse uma intenção em outra, você estaria correto, Caleb? Hein? Não. E Jesus tinha noivado ou não antes da fundação do mundo? Hein? Noivado antes da fundação do mundo. A minha noiva está escrita aqui, mas ela está morando aqui. Não é verdade? Aí agora ele ia balançar a cabeça para uma mulher, por mais bela que ela fosse. Não é porque ela foi prostituta, não. Que na genealogia de Jesus, só deu mulher errada, ou quase todas erradas. Foi Tamar, veio de Tamar, um incesto. Depois chegou a Raabe, prostituta. Quer dizer, foi uma família de derivação assim, terrível. Aí só tinha uma moça realmente virgem e de boa índole, mas Deus ainda permitiu que esse negócio era. Foi chamada de prostituta Maria. Maria prostituta engravidou sem casar. Aproveitou o velho José, não se aguentou e casou e está grávida. Por outro lado, José, justo, coçava a cabeça, e o ventre de Maria está esticando. Porque Maria fez isso comigo? Porque Maria fez uma moça tão dirida e tão distinta. E estou notando que a barriguinha dela está crescendo. Aí ele disse: se eu delatar Maria, chega lá no sacerdote. Sou o sacerdote Ivan, Ivan. Eu sou da família de José. Contava a história todinha e dizia: só falta
comemorar o casamento com Maria, e ela está grávida, não é meu não. Aí ele disse, se eu fizer isso, ela vai morrer apedrejada. Não era, irmão Nivaldo? Ela iria morrer apedrejada. Ele disse, já sei. Eu amo tanto essa mulher, que eu vou cair fora, eu levo o nome de um homem sem vergonha, um homem safado. Aquele safado fez um filho na moça, agora já não caía sobre ela numa parte, mas ninguém ia apedrejar. Ele fez um filho nela e caiu fora. Veja só. Aí ele, como ele era justo, ele disse, eu vou deixar ele secreto. Quando amanhecer o dia que me encontrar, ou me procurar, eu não estou mais, ela vai saber o erro que ela fez contra mim. Aí Deus mandou o anjo, Deus sabe de tudo, está tudo no controle de Deus. Deus manda o anjo e diz, José, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado nela é filho do Deus Altíssimo, filho do Espírito Santo. Glórias a Deus! E o anjo desceu de uma maneira tal que ele não ficou dizendo aquilo foi um sonho normal, porque eu estava preocupado, não. Quando Deus manda sonho, fica gravado. Não esquece nada. Quando ele chamou Paulo para falar com Paulo, Paulo não esqueceu nada do que ele mandou. Quando ele estava com os discípulos, por mais que ele se desse os discípulos esqueciam muitas coisas, porque ele não estava lá dentro. Já vou terminar, irmão. De fato que Jesus, porque assim como o 21, assim como a morte veio a ali também, assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão ficados em Cristo. Pronto, vai aqui no 24. A ideia aqui no 24. Depois virá o fim, quando tudo tiver entregado, quando tudo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a posteridade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas já estão sujeitas, claro está que se excetua aquele, ou seja, Deus, que ele sujeitou todas as coisas. 28 é o versículo que eu gosto demais. É o versículo que eu gosto muito, e vocês não devem deixar ele sair do coração de vocês, não. Olha, veja, o 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, aleluia. Deus, tudo em todos. Então não haverá mais esse negócio de tapar o rosto e se curvar como Jesus faz, porque ele está face a face, pai e filhos. Ele conhecerá a profundidade, a altura, a largura, o comprimento, tudo igual, só quem conhece até agora é Jesus. E nós conheceremos. E Paulo disse, está vendo como Paulo guardava tudo que Deus mandou ele guardar para dizer? Paulo disse, nós o veremos como ele é. Nem os anjos veem a Deus, mas nós o veremos como ele é, porque eu sou ele, ele é eu. Tudo igual. Não há mais necessidade de dizer, eis ali o Filho de Deus, porque todo filho está aqui. E veja, meus irmãos, que lá em Gales, nós queremos ver onde é que fica o avivamento de Gales. O camarada ficou na posição, pegou o cacetete e botou assim lá, disse, eu sou o avivamento de Gales. Aquilo é apenas uma amostra. O irmão Brenner disse que a noiva, quando chegar, a noiva não teve ainda o seu reavivamento. Quando a noiva tiver o seu reavivamento, olha, aquilo que eu estava falando, a gente luta, o pastor luta, aí todo culto,
se martirize, faça isso, faça aquilo outro, faça sacrifício, adore a Deus, jejue. Mas a gente não pode dizer ainda. Pode pela fé, como o irmão Olivanto fez, que eu gostei demais. Ele diz: tome em nome de Deus a sua cura para você e coma isso que não vai lhe fazer mal. Isso ele deixa acontecer uma vez ou outra. Mas a sombra nossa, de Olivanto, seja lá quem for, para ser igual a Pedro, é depois desse reavivamento que nós teremos. Porque não vai ficar de pedaço não. É o reavivamento. Todas as vezes, mesmo com Jesus, eles só fizeram alguma coisa depois que eles tiveram o reavivamento lá no Pentecostes. Mas antes não. Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Senhor, por que não fizemos aquilo? Senhor, por que nós tivemos medo de morrer, tivemos que te acordar? E Jesus, aquela paciência. Pode ver a história de Jesus. Todas elas são assim. Agora, depois do reavivamento, tocaram fogo no mundo. Deus vos abençoe. Deus nos encha com a sua glória, para que a cada dia possamos ser mais fiéis ao que nos ensina a palavra, ao que nos ensina o pastor César, mas clamar a Deus pelo reavivamento. Quando vier o reavivamento, meu filho, a gente não vai ficar insistindo com o filho, nem com a mulher, nem com o marido, não. Vem cá, vem tu, fica bom dia, vem embora. Você, venha para cá, porque no reavivamento Deus está em todos nós, cumprindo o que diz 1 Coríntios 15, 28. E Deus estará em todos nós para atuar, para chamar nossos amigos. Agora ele chama uma pessoa que é filho nosso, não quer ir, mas no reavivamento ele não vai resistir não, porque Jesus chama. Deus nos abençoe, meus amados. Amém.